Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição, à segunda edição do Consultório Aberto, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre as questões de cor mental relacionadas com este período de isolamento social. Como lidar com o isolamento em família? É o tema sobre o qual nos debruçaremos nesta segunda edição do Consultório Aberto com Emanuela Lopes, psicóloga vimaranense. Antes de mais, vou convidá-los a seguirem a nossa página no Facebook e também se associarem a nós na nossa página, no nosso canal no YouTube, para acompanharem o trabalho que o Grupo Mais Guimarães está a desenvolver durante este período de isolamento e da pandemia da Covid-19. Também agradecer a todos os quantos nos enviaram questões para este programa e foram, de facto, muitas as questões que recebemos, quer por mensagens para a nossa página no Facebook, por e-mail para leitor@maisguimarães.pt ou até para a nossa página no Instagram. Agradecemos a todos aqueles que nos enviaram questões para o programa de hoje. Será difícil conseguirmos responder a todas elas, no entanto, faremos esse esforço de responder a algumas durante o programa de hoje e outras serão respondidas, evidentemente, no programa do próximo sábado. Olá, Emanuela, como está? Como viveu esta semana? Pergunto-lhe. Olá, Eliseu, boa tarde. Estou bem, uma semana de muito trabalho nesta readaptação, mas tudo bem, obrigado. E a sua? Sim, foi uma semana de muito trabalho, muito atarefada aqui pelo Mais Guimarães, na tentativa de manter informada a população, os guimaranenses. Tivemos, de facto, muitas questões, e Manuela, muitas questões que nos foram colocadas durante esta semana, nomeadamente, e entrando já nessa questão, recuperamos uma questão da semana passada, ficou ali no final como nota para o programa de hoje, e a questão que nos foi colocada por uma das nossas ouvintes, por um dos nossos espectadores, foi que chegava ao final do dia cansada e sem paciência, que vai crescendo a dificuldade e por muito que tente satisfazer as necessidades, sobretudo das crianças, das filhas de 7 e 3 anos, as ideias vão desaparecendo, começa esta nossa seguidora a ficar preocupada e se este isolamento se mantiver por muito mais tempo, como isso poderá afetar a vida desta família, principalmente as crianças que começam a dar sinais de ansiedade e as birras vão aumentando. O que pode ser feito neste caso particular, Emanuel? Bem, Eliseu, deixe-me só por começar por agradecer publicamente a todas as pessoas que de facto têm seguido, ouvido e participado neste programa. Eu confesso que estou extremamente satisfeita e grata com a dimensão que até tomou e naturalmente o contributo de todos ajudam ao sucesso, sobretudo na partilha destas questões da saúde mental. Bem, respondendo à questão propriamente dita, uma vez que no programa da semana anterior centrei-me mais na mãe, no adulto, e hoje vamos nos centrar naquilo que fazer e no como gerir no isolamento em família, de facto estar isolado em família, com crianças, com adolescentes, é um desafio extremamente exigente. Portanto, é normal que os pais ou os cuidadores se sintam muito ansiosos, preocupados, um pouco perdidos, quase sem mapa, um GPS, não é, para gerir esta situação toda. E para sobreviver a isto tudo vão precisar de se adaptar, encontrar com muita flexibilidade novas estratégias para organizar então o seu dia-a-dia. Será necessária obrigatoriamente uma dose de muita paciência, compreensão, criatividade, aliás, como já tínhamos referido, para gerir este isolamento. É importante e fundamental a rotina diária. Esta rotina deve ter em atenção as necessidades de toda a família, de toda a gente. Tentar equilibrar, por um lado, o trabalho, os momentos que sejam dedicados para o trabalho, seja em teletrabalho, seja até a gestão da própria casa, com momentos de lazer, com momentos de brincadeira, de interação entre todos os membros da família, de autonomia e depois também de tempo para cada um de nós. Ainda cada família e cada pessoa experiencia esta situação de uma forma muito diferente e até tem as suas próprias estratégias para lidar com ela, há um conjunto de ideias e até dicas de sobrevivência, pronto, vamos chamar assim, que podem ajudar os pais a gerir o dia-a-dia de um modo mais equilibrado.
Nós vamos partilhar essa informação, especificamente a realizada e publicada pela DGS e pela Ordem dos Psicólogos, que se trata de algumas sugestões de planos familiares. Portanto, são propostas diárias e semanais, dirigidas, por um lado, a crianças até aos 5 anos, portanto, crianças muito pequenas, e por outros, jovens até aos 14. Portanto, eu convido todos a consultar esta informação, pois pode ajudar a terem algumas ideias mais concretas e são perfeitamente adaptáveis a cada realidade, a cada família. Também vamos partilhar alguns exemplos de atividades referentes a diferentes áreas, porque estes planos estão feitos, por exemplo, por horas, 8h30, acordar, a higiene, 9 horas pequeno almoço, depois uma atividade, imagine, atividades relacionadas com o raciocínio. Para os pais terem mais ou menos uma ideia, também vai ser partilhado quais são algumas das atividades que, por exemplo, estimulem o raciocínio. O pensamento, o corpo, a coordenação. Pronto, e eu convido todos a ver, porque eu acho que pode ser uma ajuda importante. E a informação que já está disponível no site do Mais Guimarães, vamos também colocar nos comentários um link para que possam fazer o download dessa informação e assim recolherem algumas indicações, algumas sugestões de como ocupar o tempo em família. É isso mesmo, Emanuela, de que falamos. Exatamente, é isso tudo. Eu acho que pode ser uma mais-valia aqui para os pais e para os cuidadores. Esta semana iniciaram-se, portanto, as atividades dos alunos, nomeadamente a telescola, e temos uma pergunta que nos foi colocada relativamente a esta questão e que diz o seguinte: gostava que nos falasse como podem as crianças conciliar a telescola com as restantes atividades de toda a família e como motivar os meninos a manter a atenção e a concentração. Como é que é possível fazê-lo? Pois, nesta fase, o mais importante é reforçar os comportamentos de tolerância, cooperação e afeto. Eu acho que temos mesmo que começar por aí. Tentei fazer um plano familiar semanal ou até mesmo um plano diário. Para aqui devem incentivar a colaboração das crianças, dos adolescentes e negociar com eles momentos muito próprios, seja horas muito específicas para o estudo, horas específicas para o lazer, para a brincadeira, para atividades em conjunto, em família, para o relaxamento. Quer dizer, são algumas estratégias para garantir que todos sobrevivem a esta fase que não é nada fácil para nenhum de nós, nem para nós, nem para as crianças. Os pais conhecem os filhos melhor que ninguém, não é? Por isso, partam do princípio, ou melhor, das características e dos interesses deles. Pensem em conjunto, em projetos, em tarefas que podem ser integradas nos tais planos, quer sejam eles individuais, de cada miúdo, ou então quer seja o plano familiar. Incluem também os momentos de contacto com os avós, outros elementos da família e com os amigos, por exemplo, por videochamada. Pronto. O que eu já tinha referido, e só fazendo uma pequena nota, manter as rotinas e os horários habituais, não é? É desejável que se mantenha ou que se tentem conseguir uma normalidade possível, garantindo que os horários de refeição, do sono, sejam sobretudo muito respeitados. E por favor, não se esqueçam que é fundamental incluir e respeitar os momentos de pausa, os momentos de intervalo. É que às vezes eu tenho falado com algumas pessoas que as pessoas sentem-se muito assoberbados e estas exigências todas fazem com que os pais queiram que tudo corra numa determinada ordem e com um seguimento quase rígido. Mas a nossa capacidade de concentração também é muito limitada, não é? Por isso nós precisamos que haja algumas pausas para que os momentos de estudo possam ser intercalados com alguns momentos de descontração, que ajudam também a motivar os miúdos, sobretudo para o estudo seguinte ou para o momento de estudo seguinte. Deixem as crianças ou os adolescentes escolher a atividade que querem fazer de lazer. Têm uma hora para estudar, têm uma hora para parar e nessa hora o que é que eles podem fazer? Evidente que devem ser mais variadas um bocado do que ser só jogar ou só ver televisão, mas é muito importante isso. Portanto, eu queria muito reforçar os momentos para os miúdos terem próprios para brincar, deixem as crianças brincar, que é extremamente importante e nesta altura também. As crianças que estavam habituadas a olhar para os ecrãs como lazer e assim de repente passam a ver nos ecrãs, portanto, a informação que tinham na escola. De que forma é que podem ter dificuldade em absorver esta informação através dos ecrãs? Esta novidade pode ser prejudicial até para o desenvolvimento escolar?
Eu acho que é importante que todos tenhamos a consciência de que não se deve recriar em casa um contexto como se estivéssemos na escola. Eu tenho ouvido com alguma frequência alguns miúdos, e esta semana aconteceu isto, queixarem-se que têm 7, 8 horas de escola. Porquê? Porque acumulam a videoconferência propriamente dita, portanto as aulas com as escolas, com o RTP Memória, portanto a telescola, com os trabalhos de casa e alguns até explicações têm. Portanto, esta ânsia de pôr uma normalidade relacionada com a escola é muito complicado, porque de normal não tem absolutamente nada, não é? Por isso eu queria começar por referir isso e dar esta salvaguarda que eu acho que é muito importante para tentarmos normalizar um bocadinho isto. Eu acho que o estudo deve ser enquadrado naquilo que é a rotina e as necessidades de cada família. O que resulta com alguns pais, com algumas famílias, com algumas crianças, com alguns adolescentes, pode não funcionar em todos os casos. Portanto, é importante encontrar aquilo que se adequa melhor às características e ao funcionamento daquela família. Haverá dias e horas que vão ser certamente mais produtivas e outras nem por isso. Portanto, o importante é não procurar a perfeição, não procurar aquela rigidez. Procurei fazer o melhor que conseguirem num dado momento. Dito isto, acho que há algumas coisas que são aconselháveis fazermos. Sempre que possível, e reforço, sempre que possível, diferencie aquilo que é a zona de lazer da zona de estudo. É? Procurando que os miúdos tenham um espaço específico que seja só para estudar. E depois também é importante que eles percebam da importância de limpar essa zona, de organizar essa zona, de arrumar o seu espaço de estudo. Promover as competências de organização também é muito importante. Quando os miúdos estão mais organizados, eles conseguem se focar muito mais, desperdiçam menos tempo com as distrações. Portanto, fazer, por exemplo, uma lista de tarefas escolares, uma lista com as tarefas escolares e as extraescolares, extracurriculares. Uma coisa muito simples, sei lá, por exemplo, agora tenho que fazer os trabalhos de português, os trabalhos de matemática, tenho que fazer exercício, tenho que pôr a roupa para lavar. Estas competências de organização são aprendidas e praticadas, nós não nascemos organizados. E aqui ouvimos tantas vezes os pais dos adolescentes a queixarem-se imenso, não é? Que eles não arrumam nada, que são extremamente desorganizados, que têm a secretária toda virada do avesso, que têm tudo acumulado. Isto pratica-se, não se nasce assim. Agora é preciso, de facto, andarmos muito em cima dos filhos para que se consiga ter, pelo menos aqui, um fio condutor. É preciso também haver expectativas e objetivos muito realistas e razoáveis acerca do desempenho escolar dos miúdos, não é? Uma coisa que às vezes falha, ou melhor, não está tão presente quanto isso, é elogiar, por exemplo, os sucessos e as conquistas dos nossos filhos. Não é? Isso importa tanto, importa muito que tenhamos também esta visão mais positiva e reforçar o esforço deles quando as coisas também não correm assim tão bem quanto isso, não é? Devemos ajudá-los a pensar como é que eles podem ultrapassar as dificuldades que estão a ter. Por isso devemos estimular as crianças e os adolescentes a aprender, mas também as aprendizagens vão muito mais além do que as aprendizagens escolares, não se aprende só com os livros ou só com os materiais escolares, os miúdos também aprendem a ver um desenho animado educativo, não é? Quer dizer, temos que ter atenção também aos conteúdos, com vídeos também, com uma visita virtual a um museu, com ouvir uma história, a jogar um jogo de tabuleiro, a dialogar sobre até experiências de família. Eu esta semana tive um adolescente, já crescidote, que me dizia que isto estava a ser muito interessante porque estava a comunicar mais com os pais, estava a falar mais com os pais, como tinham mais tempo, e estava a tentar, e ficou muito contente porque percebeu algumas coisas da vida dos pais passada que até então nem tinham falado muito. Por exemplo, porque é que os pais escolheram um determinado sítio para ir de lua de mel. Porque é que foram especificamente para ali? E se fosse hoje ainda escolhiam aquele sítio. E isto deixou muito motivado, muito contente também, porque foi um aspecto diferente daquilo que é habitual. Pronto, e não posso deixar também de referir que é importante estimular a prática de exercício físico mesmo dentro da casa, não é muito fácil com os adolescentes, são um bocadinho mais resistentes, as crianças acho que colaboram um bocadinho mais, mas é importante incentivar também. Voltamos às nossas questões relacionadas com os nossos leitores que nos foram enviando durante esta semana. Uma questão relacionada claramente com os filhos. Num caso, esta nossa leitora tem 3 filhos em casa e eles estão cada vez mais irritados e irrequietos. O que faço? Pergunta ela. Foi especificada a idade dos filhos?
Neste caso, Não. não temos idades, não temos idades. Pois, as crianças estão a ficar muito cansadas, isso é perfeitamente natural. O facto de estarem mais cansadas faz que também fiquem mais inflamáveis, não é? Mais reativas àquilo que até bem pouco tempo não era assim tão relevante, porque nós dávamos tudo como garantido, não é? E os miúdos também, como ir ao parque, ir para a escola, visitar a família. E de repente tudo torna-se muito mais preponderante e podem acontecer realmente as birras, ou muitas vezes nem são birras, são lamentos, não é? Lamentos num tom de voz se calhar mais alto. E isto acontece às vezes aparentemente por quase nada, não é? Mas eu também costumo dizer muitas vezes, eu acho que aqui também é importante, atenção, tudo isto é muito melhor do que termos os miúdos sossegados, sem reação, quietos, completamente apáticos, isso não é bom. Portanto, os miúdos reagirem, os miúdos precisam de desabafar, precisam de deitar cá para fora. Porque até para eles os dias são de uma monotonia insuportável, não é? Uma monotonia que cansa, e para os adultos também. E eu sei que os pais entendem isso e sabem que é normal dadas as circunstâncias que vivemos. Nós adultos só não assumimos tanto este cansaço e estes lamentos desta forma porque não podemos, não é? Acabamos por filtrar um bocadinho os nossos comportamentos. E muitas vezes os pais estão tão cansados que por muito que adorem os filhos, em muitos dias ou em vários momentos do dia já nem sequer conseguem ouvi-los, não é? Já não têm aquela disponibilidade de aguentar exatamente estes desabafos. Quanto à telescola, a questão das birras ou dos lamentos vai piorar e tem piorado, não é? Porquê? Há pais que temos visto mesmo muitas realidades, há pais que têm bebés pequenos, há pais que estão a trabalhar, há outros que têm filhos de várias idades e para acudir a todos eles de uma forma paritária é muito difícil, não é? Eles vão ter que abdicar de alguma coisa. E o que é que isto faz? Faz com que haja ou que possa haver maior tensão dentro das famílias. Isto aumenta, a tensão aumenta muito e muito, não é? Até porque se junta, por um lado, o cansaço, as preocupações, as exigências das entidades empregadoras, as exigências da escola e as dificuldades que os pais têm de não saber para que lado é que vão virar. Por isso é natural que por tudo e por nada as crianças tenham alguns desabafos, não é? Seja na forma de birra, seja na forma mais agitada, seja na forma de lamentos. No entanto, as crianças mais pequenas funcionam muito bem o brincar. Eu sei que brincar com as crianças nem sempre é fácil e muito menos uma coisa simples. No entanto, é uma das interações mais positivas que podemos ter com elas. Isto ajuda a reduzir a ansiedade, a agitação e mesmo as birras. Nos adolescentes, é mais o falar, que também não é fácil e não é nada simples e nem sempre funciona da melhor maneira, mas também sabemos, e os estudos têm-nos indicado isso, que é uma das melhores interações positivas e que pode trazer melhores resultados de facto nesta situação e com tudo a acontecer ao mesmo tempo, não é? A telescola, a família, os pais, o trabalho, tudo. E de que modo, de que forma é que as crianças podem até ser focos de tensão entre os adultos durante este período? É também um problema que pode surgir com alguma naturalidade, diria. Podem, porque a dada altura os adultos sentem que já não têm paciência, sentem muito assoberbados para lidar com os miúdos e os pais a sentir que está a acontecer tudo ao mesmo tempo. Foi o que eu acabei de dizer, nem sabem para que lado é que se vão virar, que respostas é que vão dar, e isso torna-nos muito menos toleráveis, não é? Seja para nós próprios, para os miúdos e até para o nosso parceiro. No caso de haver. Por isso é que é importante algumas recomendações que até falámos no programa anterior, de ter algum tempo para nós, de respirar fundo e às vezes contar até 10, fazer uma pequena pausa, ajuda-nos depois a lidar um bocadinho isso. Eu não estou a ouvi-lo, Eliseu. Dizia eu que até este momento falamos muito de crianças com idades menores, portanto mais novas, mas há algumas especificidades para os jovens, portanto podemos falar também um pouco sobre eles em famílias em que haja jovens, há aqui algumas questões que devem ser tratadas de forma diferente também. Sim, sim, a maneira como nós falamos para as crianças e a maneira como falamos para os adolescentes é muito diferente e sobretudo nesta altura também, até porque nas crianças pequenas é muito aconselhável
aconselhável que os pais falem desta questão do Covid-19, do coronavírus, e até percebam que as crianças já sabem, não é? Façam perguntas muito simples, já ouviste falar sobre isto, já ouviste os teus amigos, ou ouviste na televisão, até os adultos, queres perguntar alguma coisa, sabes o que é, o que mais te preocupa. Desta forma também vamos perceber o que é que as crianças já sabem sobre isto, quais são os medos específicos, e terão a oportunidade de corrigir ideias erradas sobre o assunto, não é? Também é natural que as crianças coloquem as mesmas questões de uma forma repetida, pois têm a necessidade de ir integrando a informação de uma forma progressiva, até que lhes faça sentido e que lhes traga algum conforto. E daí também nós podemos, ainda a propósito das crianças mais pequenas, dar uma sensação de controle aos miúdos também é importante. Enumerar os comportamentos que os miúdos podem ter para combater o vírus, lavar as mãos durante os 20 segundos. Claro que vamos dizer ao miúdo tem que ser 20 segundos, mas é, por exemplo, enquanto canta uma cantiga, não é? Já tem sido referido muito isso. Evitar pôr as mãos na cara, tossir ou espirrar para o interior do cotovelo. Isto são recomendações que vêm para ficar, portanto não é especificamente só nesta altura. E isto ajuda muito os miúdos a lidar com isso e a trazer alguma sensação de conforto. Da mesma maneira como devemos também validar os sentimentos, tanto da criança, e oferecer muito apoio, porque os miúdos não conseguem expressar os seus medos, não é? E sobretudo os mais pequenos. Então lá está, o que é que acontece? Tornam-se agitadas, tornam-se aéreas, tornam-se mal-humoradas, bem as birras, ficam muito carentes, às vezes por isso, por causa dos medos. É importante sermos compreensivos e pacientes e tentarmos perceber o que é que se passa com eles, interagindo, brincando, sobretudo com estas crianças, e se combinarem uma coisa, cumpram-na, não é? Se combinaram com as crianças e mesmo com os adolescentes, agora vamos trabalhar, agora vamos fazer, vão estudar e depois é que vamos brincar ou depois é que vamos jogar, convém que se cumpra as regras desta maneira, não quebrar, não estou a dizer que tem que ser uma rigidez obsessiva, mas é importante que aquilo que nós demos aos miúdos tentarmos de facto cumprir. Só acrescentar para estarem atentos e limitarem o acesso à televisão e à internet, não é? Porque não é saudável que a televisão se mantenha sempre ligada a alguns momentos do dia, com certeza que sim, e podem até ser definidos no tal plano diário que falávamos há um bocado. Atenção às notícias, isto pode assustar muitos miúdos, se as notícias estiverem sempre a dar, os miúdos não sabem absorver bem as notícias e assusta e gera muita ansiedade, e aos conteúdos dos programas também, os pais estarem muito atentos a isso. Aliás, ainda há pouco tempo se falava muito do cyberbullying também, porque os miúdos ficam entregues a si próprios com um tablet na mão ou com um telemóvel, portanto muita atenção a isso, tanto para as crianças pequenas, mas também para os adolescentes, muito importante também. Claro, os adolescentes, e como disse, têm particularidades aqui um bocadinho diferentes, a linguagem e a forma como se chega a eles são diferentes. Os adolescentes sentem-se invencíveis, não é? A mim nada me acontece, o coronavírus não pega, pronto. E isso pode às vezes tornar-se muito difícil e no início nós temos muito essa questão nas consultas que fui tendo com alguns pais, porque os adolescentes mais crescidos recusavam-se a estar em casa, não é? Queriam na mesma sair e ter com os amigos, com a namorada, enfim. Demorou um bocadinho, foi temporário, mas é importante termos um bocado isso em conta também. E temos que lembrar, tudo aquilo que se recomenda aos nossos filhos, aos adolescentes sobretudo, também se aplica a nós, não é? Incentivem ao distanciamento, à questão da higiene, da etiqueta respiratória, isto para dizer que nós adultos funcionamos como modelos. Isto não pode ser, olha para o que eu digo e não olhas para o que eu faço, não é? Tem de ser, olha para o que eu faço e faz como eu. E nem sempre isto acontece, porque se nós não fazemos isso, os miúdos não tendem a seguir os melhores exemplos. Claro que aqui também a questão das redes sociais nos adolescentes está muito mais exacerbado, digamos assim, é natural, também é importante porque lhes dá um sentimento de comunidade, eles percebem que estão todos no mesmo barco, mas os pais têm que estar atentos para não haver um uso abusivo, digamos assim, das redes sociais, não é? Pronto. E se for preciso ajustarem os planos, aqueles planos que falávamos há um bocado, com os adolescentes é muito importante também sermos honestos, transparentes e diretos, não é? E fazer em conjunto, até para os adolescentes entenderem esta lógica por trás da decisão, porque nem sempre aquilo que nós achamos e temos programados se cumpre.
No entanto, não há problema nenhum. É preciso também ser direto e dizer aos miúdos que não deu para fazer daquela maneira, não me apeteceu fazer daquela maneira, vamos gerir hoje não é assim, mas logo será. Quer dizer, gerir as coisas assim também é importante. Temos falado, sobretudo, no âmbito das famílias estruturadas, portanto, mas podemos agora colocar também a questão desta forma, nas famílias em que monoparentais, nomeadamente, em que há, por exemplo, residência partilhada, em que os pais têm que partilhar a presença dos filhos, colocam-se aqui outros desafios, nomeadamente nos medos que os progenitores possam sentir relativamente ao comportamento do outro quando está com os filhos e neste período de isolamento, e se esse isolamento, por exemplo, é cumprido. Há aqui alguns receios à volta das famílias menos estruturadas, monoparentais, perante este período que nós vivemos. De que forma é que isto deve ser gerido, Emanuel? Deixe-me dizer que o facto de termos famílias monoparentais, isto só para ficar mais esclarecido, não quer dizer que sejam necessariamente estruturadas, não é? Às vezes muito pelo contrário, nós temos as famílias dito típicas e bastante estruturadas. Agora, de facto, pode ser uma preocupação maior nesta altura que estamos a viver para as famílias, é um desafio mais exigente para as famílias monoparentais e aquelas que têm a residência partilhada. Neste momento, o principal recurso para aquilo que nós dizemos que é a parentalidade positiva é o bom senso. Pronto, é a cooperação entre os progenitores, entre os pais, a favor daquilo que é o bem-estar e o melhor interesse dos filhos, é aquilo que eu digo sempre. Não é o meu melhor interesse, é o melhor interesse dos filhos. E isso é muito importante que esteja em cima da mesa. Por isso, é importante que ambos os progenitores reconheçam que o papel dos dois é fundamental nesta situação e que os filhos precisam, sobretudo, de estabilidade, de segurança e de formas de contactar com os dois progenitores. Portanto, é importante também estarem sensíveis às necessidades e aos constrangimentos do outro progenitor. Se algum deles, por exemplo, está em quarentena, se está em isolamento, se um deles está a trabalhar, é importante fazer um esforço para se ouvirem e se compreenderem mutuamente. Portanto, vocês podem não ser, isso dirigindo-me assim diretamente, podem não ser um casal, mas continuam sempre a ser pais destas crianças e isso não pode ser esquecido. E neste âmbito devem sempre trabalhar como uma equipa. Pode ser difícil, mas isto evita conflitos, julgamentos, críticas, culpabilizações, que muitas vezes só trazem zanga e esta necessidade de defesa ataca. Esta postura muito passiva ou agressiva que às vezes nós vemos nos casais separados. Por isso, é importante transmitir aos filhos uma mensagem muito coerente naquilo que diz respeito às explicações sobre o Covid-19 e às suas implicações. Portanto, é fundamental que os pais estejam sintonizados naquilo que diz respeito às regras a aplicar durante o cumprimento do isolamento. Isto é, se os filhos estiverem a alternarem entre residências, as regras devem ser semelhantes numa casa e outra, mais ou menos, volta ao mesmo, não é uma rigidez obsessiva, mas muito semelhante. Reforçar neste momento difícil os contactos não presenciais, portanto o progenitor com quem a criança estiver a residir deve incentivar e promover a realização de videochamadas entre a criança e o outro pai, não é? Quanto mais pequenas as crianças forem, mais é importante facilitar estes contactos recorrendo mais à imagem e não só ao telefonema. Demonstrem aos filhos que ambos os pais se interessam e cuidam do seu bem-estar, não é? As crianças devem saber que ambos os pais ajudam e eu tenho visto que às vezes até de uma forma diferente. Por exemplo, há pouco tempo eu via um dos pais, portanto os filhos estavam com um dos progenitores e o outro ajudava. Era ele que ia às compras, era ele que ia à farmácia e ia deixar a casa onde estavam os filhos. Portanto, esta entreajuda é fundamental. Quando isto não acontece, e infelizmente também ouvimos isso, então aí tem que ser chamado a outras pessoas, é preciso pedir ajuda, sobretudo para alcançar uma solução de compromisso que agrada aos dois, pode ser através de um mediador familiar ou até de um psicólogo. Quer dizer, aqui não há uma fórmula única para resolver estas dificuldades que esta situação coloca, não é? Ao exercício das responsabilidades parentais no caso dos pais separados. Cabe aos pais chegarem a um entendimento que seja, em cada caso particular, o mais vantajoso para a segurança e para o bem-estar dos miúdos. Recebemos também durante esta semana algumas questões relacionadas com regras e limites. De que forma
é que elas devem ser colocadas em cima da mesa neste período, se com mais rigidez, menos rigidez, se devemos ser mais ou menos tolerantes com as nossas crianças e com estas atividades, de forma que isto pode ser gerido, podem ser geridas as regras e também os limites neste período. Tudo bem, Eliseu. Eu acho que as regras são extremamente importantes, mas também não devem ser tão rígidas quanto isso. Acho que a rigidez nunca é bom e nesta altura tem que haver alguma flexibilidade. A flexibilidade não quer dizer que eu ceda a tudo. Portanto, as regras e os limites são extremamente importantes e muitas vezes nós podemos encontrá-las em conjunto, em família, com os miúdos. Há aqui uma coisa que eu acho que é extremamente importante, elas têm que ser extremamente claras, têm que ser extremamente consistentes e tem que haver um bom senso, não é? Sobretudo se há regras, vamos assegurar que elas sejam cumpridas. Isso eu digo muitas vezes aos pais. Nós não podemos estabelecer uma regra ou dizermos não, 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 sim. Ou sim, 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 não, no mesmo seguimento, não é? Temos que ser coerentes. Portanto, a DGS também fala em algumas dicas, até assim que a DGS fala, e basicamente centram-se em algumas questões, algumas já fomos falando, mas que as pessoas tenham, os pais, os adultos, tenham algum momento para eles próprios, reduzir o seu nível de stress, guardar algum tempo para si, praticar algumas técnicas de relaxamento, de meditação. Podemos também, com as regras, nós dedicar alguns momentos de atenção exclusiva a cada criança, não é? Estabelecer isso, cada criança ou cada jovem, ouvi-los, validar os sentimentos, aqui com esta compreensão, com a tolerância, falava no início da questão, reforçar os meus comportamentos, como eu falava também há um bocado, emitir as ordens pela positiva, às vezes nós quando falamos para os miúdos, se começarmos e se houver aquela tensão, começamos sempre muito pela negativa, tu não fazes nada, tens sempre tudo muito desarrumado, quer dizer, eu quero que tu faças isto, nós podemos dizer a mesma coisa de uma forma mais positiva e tentar, pelo menos, também não é suposto nós não errarmos. E aliás, os pais se errarem, é natural que erram. Há uma frase que eu ouvi de um colega meu, que é o Eduardo Sá, que a maior parte das colegas, das pessoas que conhecem, que é um psicólogo, ele diz que os pais devem errar de 8 em 8 horas. Portanto, eu acho que isto tudo, nós erramos. Claro que os erros têm que ser, não estamos a falar daqueles erros que até podem levantar questões judiciais, não é? Estamos a falar destes erros de levantarmos a voz, não estivermos tão disponíveis, portanto é natural, desde que depois estejamos atentos a eles e os conseguimos corrigir. Portanto, ser consistente com as regras, ser firme em vez de estarmos tão zangados, não é? Controlar esta impulsividade que às vezes nos apetece dizer aquilo que pensamos e aquilo que não pensamos. Também é importante, isso os pais também me dizem muitas vezes, não confundir disciplina com castigo. Uma coisa é disciplinar e uma coisa é termos estas regras e termos um fio condutor, por isso não estamos a castigar os miúdos. O facto de eu não deixar o miúdo ver sempre televisão ou estar sempre a jogar, não estou a castigá-lo. Dizer que não é uma boa prática, é sermos bons pais. Portanto, não confundir disciplina com castigo. Evitar gritos, com certeza, violência física completamente fora de questão, não é? E deixar a criança ou o jovem aprender com as suas consequências. É tão importante também é perceber que por cada ato há uma consequência. Eu digo isto montanhas de vezes. Se o ato for bom, a consequência será boa. Se o ato for mau, pois com certeza que a consequência será má. Má não é espancar os miúdos, não é? Como falávamos há um bocado, que pode ser uma restrição, que pode ser até levarmos as regras e o plano que temos definido. E voltamos ao mesmo, ninguém nasce ensinado. Nós temos que praticar isso, nós pais, não é? E os miúdos também. E se errarmos, é importante reconhecermos isso, pedirmos desculpa e continuarmos também, não estarmos ali com o sentimento de culpa, porque agora demos um berro mais alto ou porque não estivemos tão disponíveis para os nossos filhos. Isto tem que ser implementado ao longo do tempo. E certamente que surgirão muitas outras dúvidas nos pais que nos acompanham e que acompanham este consultório aberto. E haverá certamente também muitas mudanças nas relações humanas durante este período de confinamento, deste isolamento social. Até que ponto as coisas podem mudar é do que falaremos na próxima edição do consultório aberto, Manuel.
Sim, isto e tem sido uma das questões que também estão a ser muito faladas e temos visto isto não só a nível pessoal, não é, das pessoas terem falarem connosco, mas até pelas redes sociais se vê algumas piadas, não é, com algumas situações até mais humorísticas, se com isto aumentou a taxa de divórcios, se as pessoas saem mais reforçadas, e temos tido muitas questões também nessa linha, daí que para o próximo programa vamos falar sobre se existe de facto mudanças nas relações humanas, se realmente é verdade que as taxas do divórcio irão aumentar. E pronto, eu convido toda a gente a continuar a colocar as questões e nós vamos respondê-las a todas. O facto de não respondermos hoje, podemos sossegar toda a gente que elas irão ser todas respondidas. E vamos reforçar que nos continuem a enviar questões para este programa, para que possamos esclarecê-las e também ajudar as pessoas a viverem um pouco melhor este momento de confinamento social. E Manuela, muito obrigado pelo tempo que nos despendeu nesta. Obrigada, Eliseu. É um prazer, obrigada. Lembramos também que temos disponível no nosso site alguma informação, tal como a doutora Emanuela Lopes, psicóloga, referiu durante o programa. A informação está disponível na página inicial em maisguimarães.pt. Convido-os a subscreverem a nossa página no YouTube e a seguirem-nos também no Facebook. Vamos continuar a falar sobre este isolamento social e sobre a Covid-19. Continuaremos a fazer este trabalho de informação dos vimaranenses. No próximo sábado, a partir das 14 horas, voltaremos ao consultório aberto com a doutora Emanuela Lopes. Uma boa tarde, boa semana.